Paz do Senhor, povo de Deus. Quero deixar uma reflexão aqui no livro de Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1. O título diz assim, A confissão de Jó. Nós, seres humanos, somos aquilo que nós confessamos. Se você confessa vitória, a sua vida será uma vida de vitória. Se você só confessa derrota, se você vive murmurando, a sua vida vai ser uma vida de derrota. Vai ser uma vida que não vai para frente. E Jó, ele estava no pior momento da vida dele. Depois de Jesus Cristo, Jó foi o homem que mais sofreu aqui na terra. Mas naquele momento tão difícil, tão complicado, ele não murmurou. Ele adorou e disse... Então respondeu Jó ao Senhor, no versículo 1 do capítulo 42, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele sofrendo, gemendo, chorando, passando por tudo aquilo que ele estava passando, ele chegou para Deus e falou isso, que Deus ele pode tudo e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Naquele momento, o Senhor Jesus se alegrou com ele. E ele ordenou para os anjos, entregue tudo aquilo que ele precisa. Não só aquilo que ele precisa, mas em dobro daquilo que ele tinha antes. E Deus entregou tudo em dobro para Jó. Então Deus quer que nós sigamos o exemplo de Jó. E sempre bendiga a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, bendiga sempre a Deus. Se você está passando pelo seu pior momento da sua vida, se você adorar, se você bendizer a Deus, Deus vai mover céus e terra na sua vida e vai fazer maravilhas acontecer na sua vida. E continuando diz assim, Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, no pior momento de Jó que estava passando, ele passou a conhecer a Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, a gente não escuta conselhos, principalmente os conselhos espirituais, não surte efeito na nossa vida. Mas quando a gente passa a conhecer a Deus, quando a gente passa a compreender a vontade de Deus e saber que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que vive para Deus, tudo aquilo que é de Deus você aceita com amor. Muitas vezes no momento que você está passando, você não está compreendendo essa situação. Mas se você olhar para Jesus, você vai saber que Deus está moldando o seu coração e está preparando você para entregar coisas maravilhosas. Amém? E diz aqui no versículo 4, Escuta-me, pois havias dito, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Então toda vez que você clamar a Deus, que você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te entregar, assim como ele deu sabedoria a Jó, assim como ele abençoou a Jó, ele vai abençoar você. E ele diz aqui, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Quer dizer, qualquer dúvida que você tiver, se você orar a Deus, se você pedir sabedoria a Deus, ele vai te dar resposta para todas as suas dúvidas. Ele vai te dar o discernimento para você agir na maneira certa e no momento certo. Amém? E aqui no versículo 5 diz assim, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Então quando você passa a compreender a vontade de Deus, você de fato e de verdade, você conhece a Deus. Quando você não conhece, quando você não compreende a vontade de Deus, você só conhece a Deus de ouvir falar. Mas quando você passa a aceitar a vontade de Deus, você de fato e de verdade conhece a Deus. E como diz a palavra, que conhecer a Deus constitui a glória do homem. A honra do homem é conhecer a Deus. É compreender a vontade de Deus e saber que tudo na sua vida coopera para o seu bem. Amém?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu chamado e o seu propósito. E sempre confessar a Cristo. Todo aquele que confessa a Cristo como o único Senhor e Salvador será bem sucedido em tudo que fizer. Você nunca será envergonhado, porque você confessa a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então não importa a circunstância que você está passando, confesse a Jesus como o seu único Senhor e Salvador e diga que Ele é grande, diga que Ele é poderoso e que o nosso Redentor, que é Jesus, vive e vai se manifestar na nossa vida. O nosso Redentor vive e Ele vai se manifestar na nossa vida. No momento certo, na hora certa, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Sempre bendiga a Deus, sempre adore, não importa a circunstância, adore sempre a Deus, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração.